Bom dia, pessoal. Chegou agora. Bom, hoje a gente tem a última contemplação do texto do Taranata, hein? É a contemplação 64. Semana que vem a gente vai fechar o texto com o capítulo 14, que são os meios de progredir na prática. Então, enfim, finalmente a gente fecha, digamos, com a cereja do bolo aqui, esse texto. Acho que eu estou dando esse texto acho que há mais de 2 anos, 2 anos e meio, enfim, quase 3 anos. Como eu falei para vocês, né, provavelmente o Rinpoche vai começar a ensinar quer dizer, ele já começou a ensinar dar esse ensinamento para a Sangha Asiática, junto com o texto Lanrim da Niguma, né, o Caminho da Ilusão, que é um texto um pouco mais complexo. Então, para ajudar na didática dos ensinamentos, o Rinpoche começou a ensinar o texto do Taranata. É um ensinamento que está sendo dado mais para a Sangha Asiática, mas o primeiro deles ele pediu para a gente traduzir, o segundo não foi traduzido simultaneamente, mas ele comentou que houve muita participação de ocidentais no ensinamento, e aí talvez ele peça para que os ensinamentos também tenham a tradução simultânea em línguas ocidentais, e talvez isso venha a estar disponível também em português. Né, assim, acho que super auspicioso a gente concluir o ensinamento, o estudo desse texto, e o Rinpoche ter começado o Adá. Hoje, gente, depois de ter feito mais de 20 contemplações, né, na sabedoria, na paramita da sabedoria, que é, digamos, a última paramita, a contemplação 64 vai tratar da vacuidade com o coração compassivo. Bom, então, assim, eu não preciso recapitular tudo com vocês, como a gente tem feito em todos os encontros. Bem rapidamente, a gente já viu, né, os ensinamentos dados aos praticantes de potencial limitado, que, enfim, que esteja no início do caminho, aos praticantes com potencial mediano e aos praticantes com potencial elevado, aí incluído a prática da bodhicitta da aspiração, a aspiração para alcançar o estado de Buda, para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda. E aí depois, né, entre outras contemplações, a bodhicitta da aplicação, e aí em particular a gente viu as 6 paramitas: generosidade, ética, paciência, diligência, meditação ou chinê ou calma mental, como meio de estabilizar a mente, para então poder fazer a prática da visão penetrante, ou vipassana, ou Hlatong, que é a prática da sabedoria, que é a Prajna Paramita. Então, a gente viu o texto da Prajna Paramita, o ensinamento do Sr. Buda no Pico dos Abutres, viu em detalhes, a gente falou sobre os skandhas, né, os agregados, a gente falou das diferentes formas de consciência, e a gente foi treinando, se familiarizando com um olhar sutil, que tem como objeto não mais um suporte sensorial, mas a própria mente. Então, o que a gente faz é olhar sensivelmente, né? Olhar, não discursivamente, para a própria mente, para reconhecer a sua própria essência de insubstancialidade ou de vacuidade. Então, a gente já veio cultivando isso ao longo de 20 contemplações, há alguns meses, e hoje, o Taranata, eu falo, né, a gente encerra com a cereja do bolo, porque por meio dessa contemplação, o que se quer um pouco alcançar o conceito digamos, do aspecto da natureza da mente, dinâmico,
exercitar um pouco o que seria o sentido da bodhicitta última, porque quando a gente fala em bodhicitta relativa, a gente está falando de uma ação deliberada, de uma motivação deliberada, no campo da dualidade, de aspirar que eu, portanto, pressupondo que haja um eu, alcance o estado livre de confusão, o estado de Buda, o estado de desperto, para que eu possa conduzir todos os seres, portanto, pressupondo um outro, ao estado plenamente desperto. Portanto, a bodhicitta relativa ela tá imersa num conceito de dualidade, onde há sujeito e objeto. Eu busco alcançar o estado de Buda para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. Então, a partir de um sentimento profundo de compaixão, que é a profunda aspiração de cessação do sofrimento dos outros, eu busco alcançar o estado de Buda para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. Toda essa linguagem está imersa numa lógica de dualidade. Há um sujeito, há um objeto, há uma ação voltada a um outro, há uma ação voltada para um outro, uma ação compassiva. Essa é a bodhicitta relativa. Ela pressupõe uma lógica de dualidade. Aqui a gente entra em contato um pouco com o sentido da bodhicitta última, onde não há mais que se falar em sujeito e objeto, ou outro. E esse como sendo o estado puro, natural, a natureza da mente. Como é que a gente vai contemplar isso? É importante compreender, num primeiro momento, cognitivamente, do que a gente está falando aqui, para aos poucos ir exercitando e se familiarizando e tendo a experiência do que se trata, ainda que sejam pequenos insights, para que então isso se torne um modo de ser, né? Uma sabedoria incorporada. Isso transforma a sua própria natureza, ou melhor dizendo, ao invés de falar transforme a sua natureza, digamos que eu vá abrindo pequenos buracos, janelinhas, e permitindo que a luminosidade, numa imagem aqui figurada, do que a minha própria natureza se revele. Portanto, não é que eu vou me transformar em algo diferente, senão que eu simplesmente desabroche a minha mente. Lembra quando a gente fala no budismo, a gente fala em corpo, palavra e mente. Mente é coração. Que eu desabroche, portanto, a minha mente, o meu coração, para que ele se revele tal como ele é. E essa mente, é o que o Taranata vai dizer aqui na primeira linha, realizar a vacuidade apenas não é suficiente para se alcançar a perfeição da sabedoria. Eu preciso praticar a vacuidade e a compaixão em união. Portanto, quando eu revelo a minha mente, eu revelo a sua característica de insubstancialidade, vacuidade, e, ao mesmo tempo, o seu estado puro compassivo. Veja, e aqui aqui a gente vai falar de muitas coisas que são importantes, que enfim, eu já comentei em vários ensinamentos isso, mas é importante resgatar e colocar isso nesse contexto agora, o fechamento dos ensinamentos do Taranata, para compreender o seguinte. Quando eu estou falando em compaixão, a gente está acostumado a lidar com a noção de compaixão como sendo um afeto, como sendo um sentimento, como sendo uma emoção e daí por diante. Portanto, algo que seja, digamos, estranho à minha própria natureza e que num determinado momento, digamos, eu sinto. Não é assim? Então, como qualquer outro tipo de emoção, como sendo raiva, inveja, desejo, daí por diante, digamos, parece que num determinado momento eu não tenho e de repente eu tenho. Né? Eu estou bem aqui, e de repente alguém passa uma pessoa com um bolo de chocolate aqui na minha frente e eu, consciência olfativa, produzindo uma emoção, um desejo. Eu quero comer esse bolo. Então eu não estava com desejo de comer o bolo, de repente eu passei a ter o desejo do bolo. Quando eu estou falando em compaixão, a gente imagina numa lógica relativa de que a compaixão é algo que por num determinado momento eu não tenho, e eu percebo uma pessoa numa situação de sofrimento e eu gero uma postura compassiva, de buscar, nossa, eu não quero que essa pessoa sofra, o que eu posso fazer para que o sofrimento dessa pessoa não aconteça? Parece algo estranho à minha própria natureza, que às vezes se manifesta e às vezes não. O que nós estamos falando aqui é que no momento em que eu passo a
me familiarizar com a natureza da mente, isso que já é o meu próprio coração, a natureza do meu próprio coração, se revela. Não é que ela é estranha à compaixão e, num determinado momento, eu sinto, dadas as condições, para que ela se manifeste. Isso é uma noção relativa. O que eu estou dizendo aqui é que quanto mais eu me familiarizo com a natureza da mente, eu vou criando essas janelas de pequenas experiências, eu vou fazendo furos para que a luminosidade do meu próprio coração, plenamente compassivo, se revele tal como ela é. A compaixão ela não é importada. A compaixão é aquilo que eu sou, ou aquilo que é, digamos. Vamos para não entrar numa lógica de dualidade, assim, o que o Taranaka e os grandes mestres vão ensinar é que a natureza dinâmica da realidade é compaixão. Tudo aquilo que se move em última análise, com um propósito de cessação de sofrimento e busca de um equilíbrio, de uma homeostase, de um bem-estar. Essa é a natureza dinâmica dos fenômenos, de tudo aquilo que a gente percebe. Quando eu respiro, eu busco sobreviver, eu busco não sofrer, busco estar vivo. Eu busco algum nível de equilíbrio, de homeostase no meu corpo. No nível unicelular, é isso que se dá. Tudo aquilo que se move na realidade tem como propósito último algum nível de equilíbrio, de bem-estar, de cessação de sofrimento e de desfrute da realidade. Portanto, essa é a natureza última de todos os fenômenos compostos. Taranaka vai dizer, porque os fenômenos compostos aparecem e existem como verdade, porque os fenômenos compostos aparecem e existem como verdade última, não podem ser estabelecidos absolutamente como tendo existência inerente. Portanto, são vacuidade. Eles são como um espaço. Se eu realmente realizar que apenas o não estabelecimento dos fenômenos é estabelecido, então todos os seres que experimentam o sofrimento não existem. A forma como eles experimentam o sofrimento, devido às interações cíclicas do karma, emoções de sofrimento, nunca foram estabelecidos primordialmente. Então, aqui o que ele está dizendo, desdobrando um pouco o que eu estava explicando para vocês, é que não há nenhuma emoção que seja verdadeiramente existente, no sentido último. Né? Todos os fenômenos, ele está dizendo, são vazios de uma existência inerente. A gente já olhou para todos os fenômenos e a gente conseguiu encontrar alguma coisa? Tem algum elemento, alguma partícula que subsista como existente em si ou não? Ou são causas e condições reunidas que produzem uma aparência e uma ilusória experiência de densidade de existência, quando na verdade não existem. Veja, se os fenômenos compostos são vazios, tudo aquilo que se manifesta também a partir deles, como, por exemplo, uma determinada emoção, fruto da experiência sensorial, ela também é vacuidade. A gente sabe, eu sou capaz de enxergar a compaixão, ela é visível, ela pode ganhar a forma de uma lágrima. Tá bom, mas se eu olhar para essa lágrima, ela existe enquanto algo verdadeiramente existente ou ela é a composição de elementos ganhando uma forma, elemento água, talvez elemento fogo um pouco, uma lágrima, mas que existe e, sob o aspecto da impermanência, em algum momento desaparece sem deixar nenhum traço, né? Como um pássaro cruzando o céu. Para onde foi? Para onde foi aquela lágrima? Aqui ele está ainda descrevendo a vacuidade. Todavia, até que essa realização ocorra, a aparência dos seres sencientes que experimentam o sofrimento surge. A aparência do seu sofrimento surge. Então, ele está descrevendo inicialmente, todos os fenômenos compostos são vacuidades, mas, eventualmente, uma emoção surge, e surge a partir dessa vacuidade. O modo como eles experimentam o sofrimento, e que é pressuposto para a geração da compaixão, né? A compaixão existe a partir da constatação do sofrimento. O modo como eles experimentam o sofrimento e o modo como eles são capturados no ciclo surge. Todos esses fenômenos não existem de verdade e, no entanto, aparecem. Ainda assim, os seres sencientes são enganados por essa ilusão.
e, consequentemente, experimenta esses vários sofrimentos. Pobrezinhos. Tendo dissipado sua ilusão, eu tenho que estabelecer no estado de Buda a realização da natureza verdadeira. Aqui está falando sobre o aspecto da bodhicitta, né? Ainda numa perspectiva relativa. Aí ele diz, em última análise, eu também não existo. Esses seres sencientes não existem. A ilusão não existe. Mesmo o caminho que dissipa a ilusão não existe. No entanto, do ponto de vista das aparências confusas relativas, sofrimento e obscurecimento dão a impressão de existir. O caminho parece existir. Através do caminho da meditação, a ilusão é dissipada e a pessoa torna-se um Buda, que reside na essência do estado natural. Por conseguinte, meu eu como uma ilusão vai mostrar seres sencientes como uma ilusão, vai mostrar aos seres sencientes como uma ilusão, o caminho como uma ilusão e o ensinamento. Dessa forma, as adversidades do seu sofrimento como uma ilusão será liberada na expansão. Vocês estão entendendo quando ele está dizendo caminho como uma ilusão, seres sencientes como uma ilusão, apesar de não existir verdadeiramente, da forma como eu me experimento a realidade de forma ilusória, eu ilusoriamente, aparentemente, sigo um caminho que tem como propósito único revelar a minha própria natureza. Que natureza é essa? Nós estamos descrevendo que ela é vacuidade, que ela é insubstancial, mas que ela, ao mesmo tempo, compaixão. A minha própria natureza é compaixão. Vamos ver até onde ele vai com o texto. Uma vez que todas as experiências de sofrimento e aqueles que experimentam não estão estabelecidos como verdadeiramente existentes, também é impossível estabelecer qualquer fenômeno de percepção como aparência ou som como realmente existente. Contudo, pode-se afirmar o extremo da permanência, sugerindo que uma segunda natureza, essa sobreposta à natureza não existente. Nesse caso, pode-se considerar possível que há o sofrimento verdadeiramente existente, nessa perspectiva ilusória de que a partir de algo que verdadeiramente não existe, há uma experiência que aparentemente existe e, portanto, esse sofrimento ele é verdadeiramente, num plano relativo, sentido. Mas não há meios de aumentar a experiência de um sofrimento irreal como qualquer outra experiência de sofrimento verdadeiramente existente. Se esse sofrimento for realizado como não existente, ele será liberado. Como eu sinto compaixão por aqueles que não realizaram isso. Medite pensando dessa forma repetidamente. Então, ele está aqui, fundamentalmente, descrevendo o aspecto insubstancialidade da natureza do sofrimento. No entanto, como os seres não reconhecem isso e tomam o sofrimento como verdadeiramente real, porque experimentam esse sofrimento, né? Porque sentem esse sofrimento, sofrem no samsara. Enquanto não realizam que esse sofrimento é absolutamente ilusório, há sofrimento. E aí ele diz, como eu sinto compaixão por isso. Quando ele está dizendo aqui, como eu sinto compaixão por isso, ele está descrevendo uma postura absolutamente natural do coração de um ser desperto. Ele está descrevendo aqui a natureza de insubstancialidade ou vacuidade de todos os fenômenos, inclusive do sentimento, da emoção, do sofrimento. Ele está dizendo, aquele que não reconhece isso, sofre, e isso, de forma natural, aqui eu estou falando da bodhicitta última, gera compaixão. Como eu faço, então, para meditar e revelar os dois aspectos que o Taranata está dizendo aqui, que precisam ser praticados em união? Vacuidade e compaixão. É preciso, fundamentalmente, reconhecer, como o Taranata está dizendo aqui, que essas experiências são insubstanciais, em essência, são vazios de uma existência inerente, e que a sua natureza em si é compassiva, a sua dinâmica é compassiva. Porque, veja bem, vamos fazer o exercício. Se eu reconheço que todos os fenômenos são insubstancialidade e são vazios, e ponto final,
E, digamos, se isso fosse o estado último de Buda, portanto, não há mais confusão nenhuma, não há nenhuma lógica de dualidade. Diante da experiência de sofrimento do samsara, o que faria um Buda? Nada. Porque, bom, afinal de contas, ele já realizou que todos os fenômenos são de substancialidade. E ele reconhece, digamos, a essência de todos os fenômenos como sendo vazios de uma existência inerente. Em que medida ele seria mobilizado pelo sofrimento do outro se a sua própria natureza última da mente não fosse compaixão? Entendem o que eu quero dizer? Haveria uma simples passividade. Bom, eu já reconheço todos os fenômenos tal como eles são, mas não basta só reconhecer a vacuidade da mente. A prática da sabedoria, ela chega ao ponto de revelar que a dinâmica de uma mente que conhece a vacuidade de todos os fenômenos, ela é espontaneamente compassiva. Portanto, tudo aquilo que se move imbuído desse propósito último de cessação de sofrimento e encontrar algum nível de bem-estar, de paz, de serenidade. E é isso que se revela numa mente que reconhece a vacuidade de todos os fenômenos. Porque ele reconhece, e isso é o sentido de Bodhicitta última, ele num estado de samadhi, de sabedoria, reconhece a natureza de todos os fenômenos, mas percebe que todos os seres sencientes continuam tomando a realidade por aquilo que ela não é. Continuam experimentando o sofrimento porque não reconhecem a natureza ilusória da realidade relativa e sofrem. E uma mente plenamente desperta, o que ela faz diante disso? Ela se move única e exclusivamente pela compaixão. Não porque ela tenha que trazer de fora isso, mas porque essa é a natureza última da mente. O Bokara Rinpoche, e eu já trouxe isso algumas vezes, ele vai dizer, nesse livro aqui, Cherenzi, que foi traduzido pela Chissil, tem disponível no KPG, ele vai dizer na página 12. Cherenzi nada mais é do que o modo de ser da mente, a saber, a união da vacuidade e da compaixão. A união da vacuidade e da compaixão. Vamos lá, de novo. O que é Cherenzi, se não a expressão manifesta de uma mente búdica? Né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Se um pensamento de desejo ele é capaz de gerar uma ação, ele é capaz de gerar um gesto, se por um sentimento de amizade eu sou capaz de produzir um abraço, se por um sentimento de raiva eu sou capaz de produzir um xingamento, porque minha mente é confusa, por que não imaginar que uma mente plenamente desperta, plenamente compassiva, é capaz de se manifestar na forma de Cherenzi? Por que imaginar que qualquer experiência grosseira pode ganhar forma, pode ganhar som e daí por diante, e uma experiência pura da mente não pode ganhar uma expressão manifesta, como é Cherenzi? Portanto, Cherenzi é o estado puro da mente, revelado, né? Para além da lógica do desejo, da raiva, do orgulho, do apego e tal. Então, portanto, eu como um ser humano, a partir da lógica do desejo, eu produzo o meu filho. Meu filho, que está com 3 anos e meio, ele é fruto do quê? De amor, de desejo sexual, de carinho e daí por diante. Está meu filho aqui, manifesto. A gente renasce no ciclo de sofrimento de samsara como humano, fundamentalmente por conta do desejo. E essa realidade toda se produz a partir de uma dinâmica do desejo. Tudo aquilo que se manifesta na minha mente ganha uma expressão manifesta
a partir daquele encadear que a gente já viu, né? Forma, produz consciência, que produz sensação, percepção e formação mental, ação. Eu quero, eu pego, eu não gosto, daí por diante. Né? A chave do desejo central na nossa realidade como humano. Portanto, se o desejo é capaz de se manifestar na forma de uma criança como meu filho, por que a compaixão pura não é capaz de se manifestar na forma de Chirenzi? Esse é o estado desperto de uma mente. O que o Bokar Rinpoche vai dizer, Chirenzi nada mais é do que o modo de ser da mente, o modo de ser último da mente, a união da vacuidade e da compaixão. Essa natureza última da mente é Chirenzi do ponto de vista da realidade definitiva. Se eu quiser olhar a natureza da mente última, Chirenzi está ali. Porque ele é insubstancial e, ao mesmo tempo, ele é manifesto. E o que faz Chirenzi, se não único e exclusivamente se mover a partir da compaixão? Portanto, ele é o estado último da mente. Mas não é que Chirenzi está lá e eu estou aqui. A natureza de Chirenzi é a mesma que a minha. Mas eu não revelei ainda o potencial último da minha mente para me tornar Chirenzi, ou para me tornar Tara, e daí por diante. Quando o Buda Shakyamuni testemunha o ensinamento do Pico dos Abutres, que é a Prajnaparamita, ele está diante de quem? De Shariputra e de Avalokiteshvara, que é Chirenzi, cuja mente se manifesta na forma de uma divindade de 4 braços, luminosa, e daí por diante. Essa é a mente revelada, a mente última revelada. Ele vai dizer, em outras palavras, pode-se dizer que Chirenzi é a Bodhicitta em seus 2 aspectos. Bodhicitta absoluta corresponde à vacuidade. Bodhicitta relativa corresponde à compaixão. Veja bem, quando se descreve a natureza da mente, utilizam-se as palavras vacuidade e claridade. Tudo aquilo que se manifesta, aspecto dinâmico da mente, claridade, em vez de vacuidade e compaixão. Aí o Bokar Rinpoche vai dizer, de fato, claridade e compaixão são uma única e mesma coisa, designando a expressão dinâmica da mente. A mente não é algo estático. Eu já falei isso para vocês várias vezes. A mente é algo dinâmica. A mente tem uma natureza dinâmica. Tudo aquilo que ganha uma expressão manifesta, se manifesta a partir da expressão dinâmica da mente. Meu olho em contato com o sino produz uma consciência visual do sino. O meu ouvido em contato com o som produz uma consciência auditiva do som. Portanto, a mente não é um nada. A mente tem um aspecto dinâmico, manifesto. Bokar Rinpoche está dizendo aqui que esse aspecto claridade da mente, ou manifestação, ele é compaixão. Claridade e compaixão são sinônimos. Eles designam a expressão dinâmica da mente. Por quê? Porque, num sentido último, tudo aquilo que se move com um propósito único de sobreviver num nível mais, digamos, num nível mais rudimentar, num nível unicelular. Se você pegar uma ameba, ela tem um comportamento último de sobreviver, ela tem uma lógica de homeostase, de reter água, expulsão de água, uma lógica de se manter num equilíbrio homeostático para sobreviver. E isso é movimento, isso é vida, e isso tem a sua natureza última, o propósito de não perecer, de manter um equilíbrio, algum nível de bem-estar e daí por diante. Num nível mais rudimentar, você enxerga isso numa ameba. Se você olhar num nível animal, você vê um comportamento de sobrevivência. Eu quero alimento e não quero me tornar alimento. Eu vou reproduzir, eu quero me alimentar e não quero ser alimento de outro bicho. É uma lógica de sobrevivência. Mas com que propósito? De não sofrer, de sobreviver, de se manter. Num nível um pouco mais complexo, vamos olhar para os humanos. Vamos lembrar da música do Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e ar. Ou seja, não basta eu sobreviver, eu quero gozar. E a lógica do desejo me faz me movimentar. Eu quero uma casa, eu quero esse objeto, eu consumo, eu daí por diante. E eu me movo. E passo uma vida inteira movida. Essa expressão grosseira da mente, movida pelo desejo, pela raiva, pela inveja, pela ignorância. Num estado puro, uma mente se move a partir da compaixão. A natureza é a mesma, veja. Equilíbrio, paz interior,
Compaixão é evitar sofrimento e desfrutar de algum nível de paz interior, de felicidade, de tranquilidade, daí por diante. Veja, a essência é a mesma. Ela pode ter uma natureza grosseira ou ela pode ter essa natureza última pura, expressão manifesta única e exclusivamente de um olhar que percebe todos os seres, não conhecendo a realidade tal como ela é e se movendo pela compaixão. Dinâmica da mente, plenamente compassiva. Esse é o estado último da mente. Na natureza da mente, no seu aspecto claridade. Tá claro, gente? Tá claro isso, gente? Então, quando eu vou meditar e eu reconheço a natureza dos fenômenos como sendo vazios de uma existência inerente, e eu percebo os seres tomando a realidade por aquilo que ela não é, eu não preciso trazer de fora. Naturalmente, o meu comportamento vai ser em benefício de todos os seres. Essa é a bodhicitta última. É isso que o Bokaran Rinpoche está descrevendo aqui. Não é tão fácil. Eu já procurei muito compreender, mas de onde vem a compaixão? Como é que... É uma pena, eu vou fazer essa referência expressa, é uma pena que a Nadima não esteja aqui hoje nos ensinamentos, porque essa é uma questão que ela já trouxe muitas vezes para mim, e hoje a gente está falando muito... Depois eu mando um zap para ela e falo, Nadima, o ensinamento hoje era para você. Enfim, é difícil você encontrar, eu nunca encontrei tão facilmente essa relação direta entre claridade e compaixão, aspecto dinâmico da mente e compaixão, como o Bokaran Rinpoche traz aqui na escola Kagyu, Karma Kagyu. Se fala muito o aspecto, a mente a essência da mente é claridade, a essência da mente é vacuidade, a natureza da mente é claridade, e há ainda o conhecimento sem obstrução, na forma como o Kalu Rinpoche vai descrever a natureza da mente, daí por diante, no seu aspecto essência, natureza e potencial ilimitado de conhecimento sem obstrução, alguns vão chamar de Rikpa e daí por diante. Essa terminologia ela muda muito nas escolas. Se você pegar um texto Nyingma, eles colocam claramente o aspecto compaixão como sendo um desses três elementos da natureza da mente. Eles vão falar que a mente ela é vacuidade, ao mesmo tempo ela é consciência pura, né? Que poderia chamar como sendo o aspecto claridade, a qualidade de lucidez pura da mente e compaixão. Eles vão dizer que Tuje, que é esse terceiro elemento da mente, a tradução de Tuje é compaixão. O Tulku Urgyen Rinpoche vai dizer aqui nesse texto, Coração Vajra revisitado. A essência da mente é vacuidade, a natureza é lucidez, e a sua capacidade é não obstruída, digamos assim, ilimitada, não obstruída, né? É um potencial ilimitado. Por exemplo, assim, ele diz, a natureza do fogo é o calor, a natureza da água é o molhado, e a vacuidade ela é naturalmente lúcida, capacidade de lucidez da mente. A essência da nossa mente não é algo que você pode apontar, né, como sendo verdadeiramente existente. Não é feito de nada, qualquer coisa que seja. Você já escutou muitas vezes que a mente é vacuidade. E ela não é simplesmente um nada como um espaço. Também não é algo também não é algo só vazio e que tem uma lucidez, uma capacidade de conhecer, né? Também não há nenhum tipo de limite ou de bloqueio para essa mente. Ela é absolutamente ilimitada. Não há, portanto, nenhum tipo de espaço ou de limite entre o aspecto vacuidade e o aspecto de lucidez.
Isso é o que se define, esse potencial, essa capacidade é chamado de tuje, que é compaixão. Que por si só é a base da nossa experiência. Não é algo confinado como sendo algo que seja simplesmente um vazio cego e uma entidade que seja lúcida. Esses três elementos constituem os três kayas, ou os três corpos de Buda. Portanto, ele vai dizer que a mente ela é vacuidade, ela é claridade ou lucidez, e ela tem um potencial ininterrupto, contínuo, e daí por diante. Portanto, volto a dizer aqui, alguma dinâmica envolvida, onde tudo é capaz de se manifestar e daí por diante. Então, de uma forma um pouco diferente de trazer aspecto vacuidade, aspecto de lucidez, capacidade de conhecer, lucidez e potencial ilimitado de manifestação. Isso é definido como sendo tuje, que é compaixão. Portanto, tudo aquilo que se manifesta tem como sua natureza última a característica da compaixão. E é isso que a gente entra em contato, depois de ter percorrido todo esse caminho, quando eu vou me familiarizando cada vez mais com o aspecto vacuidade, insubstancialidade da realidade e dos fenômenos e daí por diante, ao perceber isso tudo, há algo que percebe, portanto, há uma lucidez inata da mente, que reconhece, inclusive, a sua própria natureza como sendo substancialidade e tudo aquilo que se manifesta, inclusive a ação de conhecer o aspecto vacuidade da mente, é por si só compaixão. Não é algo estranho, é da própria característica da mente, e é isso que, uma vez revelado por meio de todo esse percurso, e se familiarizando com a sabedoria, a capacidade de conhecer a realidade tal como ela é, se revela de forma inata a plena compaixão, o abodhicitta último. Por isso é que se diz que um bodhisattva, um praticante, quando ele alcança o primeiro bhumi, ou a primeira terra de bodhisattva, e ele conhece, portanto, ele não tem só uma experiência da vacuidade, mas ele já estabilizou essa capacidade de conhecer a realidade tal como ela é, já é uma experiência estabilizada, portanto, eu não chamaria de uma experiência, mas já um modo de ser, que ainda não é o estado de Buda, mas que é estável e consegue se relacionar com a realidade a partir da percepção de que ela é insubstancial. Quando o praticante alcança esse estado de consciência, ele alcança, portanto, o primeiro bhumi, ou a primeira terra de Bodhisattva, naturalmente desabrocha a bodhicitta última. Não há mais um esforço de querer que a cessação do sofrimento de um outro. Já não há mais essa lógica de dualidade grosseira. O que há é simplesmente a constatação de que a experiência do samsara é sofrimento, porque os seres que estão imersos no samsara não conhecem a realidade tal como você, praticante, conhece, ou um bodhisattva de primeira terra, que percebe a realidade como sendo ilusória, que, portanto, por um detalhe que faz toda a diferença, que é tomar a realidade por aquilo que ela não é, os seres sofrem incessantemente no samsara. E ao ter esse estado de consciência, o Bodhisattva simplesmente revela, desabrocha a natureza da sua própria mente, que é compaixão, e ele vai se mover único e exclusivamente voltado com uma perspectiva compassiva, não único e exclusivamente voltado com a possibilidade de, na lógica relativa, tentar convencer ou minimizar o sofrimento desse ou daquele ser, senão com uma perspectiva de bodhisattva, contribuindo para o caminho dessa ou daquela pessoa, desse ou daquele ser, para ter uma conexão com o Dharma, para que ele seja capaz de, por meio do caminho do Dharma, transcender o ciclo de sofrimento do samsara, não só deixar de sofrer nessa ou naquela situação, mas conhecer também os outros seres, a realidade tal como ela é. Esse é o voto que eu faço de Bodhisattva na bodhicitta relativa, alcançar o estado de Buda
para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. E no momento em que eu alcanço o estado de Bodhisattva, fica natural essa minha postura, né? De simplesmente me mover com essa perspectiva de contribuir para que os seres possam trilhar esse caminho que leve à transcendência do sofrimento do samsara. Tá bom, gente? Isso é importante, então, a gente conhecer cognitivamente no primeiro momento, né? E o Taranata traz aqui uma série de elementos, pontuando aqui fundamentalmente o aspecto vacuidade, que é a essência da Prajnaparamita. O que eu trouxe aqui também são alguns elementos do aspecto claridade da mente, que revela essa disposição, né? Essa motivação de, inclusive, olhar para a natureza da mente e conhecer ela tal como ela é, olhar para a natureza dos fenômenos e conhecê-los tal como eles são. E, a partir daí, simplesmente cultivar esse tipo de experiência como um modo de ser. Tá bom, gente? Dúvidas? Alguma coisa que não fez sentido? Alguma inquietação? Antes da gente fazer a nossa contemplação, eu queria abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco, porque essa é a última contemplação do texto Taranata. Semana que vem a gente só vai revisar e ver como progredir ainda mais na prática. Então, quem quiser fazer algum comentário, à vontade. Todo mundo entendeu tudo, é isso? Acho que o Charles tinha levantado a mão antes. Oi, Charles, pode falar. Lama, estou refletindo sobre as instruções aqui, né? É claro que temos muitas dúvidas, né? Mas trabalhar essa essência, né? Essa natureza, né? Através da meditação, né? Acho que é mais ou menos por aí que a gente está seguindo esse caminho, né? É isso, Charles. Por exemplo, quando a gente faz a prática de Chirenzi, e eu me visualizo como Chirenzi, e eu cultivo a mente desperta de Chirenzi, eu tô de alguma forma deixando de lado essa fixação da mente num eu, Charles, que existe, daí por diante, e entrando em contato com a minha própria natureza compassiva. Então, às vezes, a meditação da visualização, ela parece ser muito complexa, né? Às vezes, olha, esse caminho parece que não é para mim, porque ele é muito complexo, ele é muito confuso, eu tenho que visualizar tudo perfeito. Não, gente, assim, ó, a visualização é um meio hábil, assim, a gente não precisa tomar aquilo que é instrumental como sendo a parte principal. Com isso, eu não estou querendo dizer que Chirenzi é só uma abstração e ele, enfim, só o meu... Não, assim, Chirenzi é a minha própria natureza. Mas daí eu colocar a visualização como sendo um elemento fundamental e se alguém não consegue visualizar, então não está fazendo a prática direito, não é disso que se trata. Eu estou, na verdade, me aproximando da minha própria natureza. Se eu consigo visualizar, tudo bem. Se não, eu simplesmente aceito que eu sou Chirenzi. Porque essa é a minha própria natureza. E talvez no início eu não consiga visualizar direitinho, mas eu estou entrando em contato com a minha própria natureza compassiva. O budismo Vajrayana, ele tem esses meios hábeis, mas nessa prática aqui, por exemplo, o ensinamento da Prajnaparamita, ele é um ensinamento do segundo giro da roda do Dharma, que é um ensinamento válido para toda a linhagem Mahayana, né? E que não faz a prática das visualizações e daí por diante, mas nós estamos falando da mesma coisa aqui. Nós estamos falando da natureza da mente, que se revela, seja por meio de uma meditação como essa que a gente vai fazendo, cultivando, seja por meio da prática da divindade, em que eu quero desenvolver a visão pura. Assim, na verdade, todos que estão aqui nesse ensinamento, na essência, são Chirenzi, são Tara. Mas a minha visão grosseira acha que tem o Mateus, que tem a Gabriela, que tem o Éder, que tem a Bia e daí por diante. E eu tomo, pela aparência, algo que não é a própria essência. A essência da Bia, do Éder, do Renato, do Rafa, do Aloísio é a mesma que a minha. Não há nem que se falar a minha e a deles. Em um sentido último, o que há é vacuidade, lucidez, né? Capacidade de conhecer
e um potencial ininterrupto, uma capacidade de se manifestar ilimitada. Não é, porque se eu quiser pensar agora em qualquer coisa, eu consigo pensar, minha mente não tem obstáculo nenhum. O problema, a questão é que se eu pensar agora em Paris, eu vou para Paris? Eu pensei, mas eu ainda estou aqui na minha sala. Eu tô preso nessa experiência de realidade. Mas o potencial da minha mente é ilimitado. E tudo aquilo que se manifesta tem como natureza última a aspiração de não sofrer e de desfrutar de algum nível de paz interior, de equilíbrio e daí por diante. São formas diferentes da gente praticar, entendeu, Charles? E no início é isso. É importante a gente ir compreendendo, porque eu preciso saber, mas para onde que eu estou indo? Qual o sentido dessa prática e daí por diante? Então, quando a gente... É difícil eu já reconhecer a vacuidade de todos os fenômenos, talvez eu tenha uma outra experiência. A gente já viu. Entre um pensamento e outro, só tem lucidez. Portanto, eu estou entrando em contato com a natureza da mente. Há uma vacuidade e, ao mesmo tempo, uma lucidez. Quanto mais eu vou cultivando isso e vou me familiarizando com isso espontaneamente, na minha experiência da realidade com o outro, eu percebo, caramba, olha como essa pessoa leva a sério algo que ela não precisaria levar. Que bobagem, olha essa discussão que tola. Olha esse apego, olha esse desejo como vazio. Mas aí eu vou virar um brócolis e uma pessoa passiva. Não. Pelo contrário, isso que as pessoas às vezes não entendem. Eu vou meditar, eu vou virar uma pessoa assim, um Buda, ele é uma potência de ação, porque ele é compaixão pura. Imagina, não tem nada a ver com leseira. É uma mente estável que conhece a realidade tal como ela é e se move só pela compaixão. Caramba, isso é uma potência enorme. A gente, aos poucos, vai cultivando e se familiarizando com isso, Charles. Lama. Oi, Bia. Desculpa, não. Você ia falar outra coisa, eu te interrompi. Não, eu só ia dizer, isso aqui que vocês estão ouvindo é o suprassumo do ensinamento. Parece uma coisa óbvia e tal. Nós estamos há 2 anos e meio estudando isso, nós estamos há 2 anos e meio cultivando isso, vocês já estão no caminho há muito mais tempo que isso, então o que vocês sabem de budismo vai muito além desse ensinamento do Taranaka, mas isso é a essência da essência. Veja, o nome desse título, desse texto é A Essência da Ambrosia. Nós estamos falando do suprassumo, que, como eu já falei várias vezes para vocês, gente, é simples. A gente imagina que o suprassumo do suprassumo vai ser a luzinha piscando, o universo... não tem o é simples, mas porque é tão simples, porque está tão próximo, eu não enxergo o valor disso. Eu estou tomando essa garrafa de água aqui como se fosse algo banal e tal, né? Água. Estou respirando ar. Eu respiro, eu estou vivo sem água e sem ar. Essas coisas são as mais preciosas. Eu nem consigo enxergar o ar. A água que está aqui, a gente descarta, suja e daí por diante. Sem elas, a gente não sobrevive. São nessas coisas simples que estão a essência da nossa vida. Da mesma forma, a natureza da mente. Assim, é nessa simplicidade que a gente está vendo aqui, mas que a gente não sai falando isso da porta da rua para fora. Esses ensinamentos, que são ensinamentos abertos, todo mundo que está aqui tem uma trajetória no Dharma. Está aqui porque tem conexão e daí por diante. Mas a gente não sai falando isso porque é tão simples que alguém pode achar que isso aqui é conversa de boteco, é mais uma coisa. Vou fazer um meme agora do ensinamento do Lama Wangdu. Mente compassiva. Como assim meme? Não é? Eu também não tenho nem Instagram, não é muito a minha praia rede social, tudo bem quem gosta e tal, mas assim, a gente não coloca aquilo que é o mais precioso na janela para cada um passar e achar que é banal e daí por diante. É preciso uma trajetória para chegar até aqui e escutar isso que é simples, mas que é extremamente profundo. E só com essas instruções. E se a gente cultivar e passar uma vida inteira cultivando isso, caramba, assim, vocês não imaginam o tamanho do passo que vocês estão dando. Para fazer isso aqui que parece ser simples. Desculpa, Bia, você ia falar, eu me empolguei. Não, imagina.
Lama, na qualidade de lucidez da mente, de conhecer, se eu pensar na palavra perceber, na capacidade que ela tem de tudo perceber, é um reducionismo, é meio pobre. Não, não, eu acho que é a maneira que a gente tem para nomear um pouco aquilo que é, talvez tenha uma outra maneira mais sutil, mais refinada e daí por diante. Alguns vão colocar, porque o conceito de percepção, se você pegar na psicologia e daí por diante, e ele é até mesmo no ensinamento budista, ele é um skandha. Lembra? Forma, consciência, sensação, percepção e formação mental. Só que essa percepção, aqui ela já é de segunda ordem, assim, né? Eu não só, lembra da experiência? Estou aqui sentado meditando. Passou um gato, mas passou um vulto. Então eu estou aqui, aí alguma forma meu olho pegou. Porque passou um vulto. Então, eu estou aqui na minha experiência de realidade, vulto. Forma, primeiro skandha, primeiro agregado. Consciência, segundo agregado, porque meu olho pegou alguma forma que passou e produziu uma consciência visual de um vulto que eu não sei o que é ainda. Segundo agregado. Terceiro, sensação. Me deu um medo. Muito rápido. Eu estou aqui, passou o vulto. Isso aqui que eu estou descrevendo, esses 5 agregados, nós estamos falando de uma fração de milésimo de segundo, entendeu? Mas é assim que eu conheço a realidade. Estou sentado, vulto. Forma, consciência visual, sensação, medo, percepção do tipo, gato. Gosto, não gosto, daí por diante. E aí, formação mental. Nossa, quero ir lá ver. Entende que aqui, esse conceito de percepção ele já é de uma segunda ordem, mas eu estou entendendo que você está associando aqui a noção de percepção a essa capacidade de conhecer, mais sutil e daí por diante. Com essa ressalva de, né, com toda a complexidade das nossas nomenclaturas e terminologias, você não cair nesse tipo de confusão, mas eu estou entendendo o que você está querendo dizer, essa forma de perceber, de conhecer muito sutil, está muito perto da forma de descrever essa qualidade de consciência pura, de ripa, de lucidez, enfim, que é difícil a gente nomear e que ainda mais na língua portuguesa a gente ainda tem ainda menos sinônimos ou termos para isso, né? Mas eu não vejo problema. A minha dúvida era exatamente com o fato de percepção estar nos 5 skandhas, me parecia uma coisa reducionista eu usar essa ideia, mas claro que é o que você disse, que eu estou ligada a uma outra ideia de percepção, mas você esclareceu perfeitamente. Veja, Bia, quando a gente tem que descrever esse aspecto da mente, se a gente fala em lucidez, em claridade, capacidade de conhecer, né? O Mingyur Rinpoche fala em knowing, the knowing aspect. O aspecto é difícil, né? Mas a gente está tentando tocar por meio de um conceito algo que é muito sutil. Uhum. E mesmo quando você pega, eu estava vendo o ensinamento, mesmo essa terminologia no budismo, quando você vai falar por exemplo, Ripa aparece na Prajna Paramita, mas aparece de uma forma, com um conceito, se você pegar, porque é um ensinamento do segundo giro da roda do Dharma. Se você pegar os ensinamentos do terceiro giro da roda do Dharma, que vão descrever a natureza da mente, Ripa tem outro significado. Yeshe, da mesma forma. Então, mesmo na terminologia tibetana, é muito difícil você conseguir circunscrever. Você precisa entender, como dizia lá o Cortland, né, que é um dos assistentes lá do Tergar e tal, você tem que contextualizar muito em que momento do universo dos ensinamentos do budismo aquele termo é empregado. Se você pegar num sutra, um determinado termo, vai ter um significado diferente se você pegar ele num tantra e daí por diante. Então, você precisa saber, esse texto, ele é de que época? Ele é ligado a que escola e tal? Então, mesmo na língua mãe ali, né, a gente tem essas dificuldades também, Bia. Exato. Inclusive, você citou o português, ainda tem o problema do saber. Porque, para mim, quando eu medito, me dá a sensação de que eu sei aquilo, eu não conheço aquilo, mas eu sei. Que também tem uma sutileza para mim quando eu penso nas duas coisas, sabe?
E aí volto para a percepção no sentido maior. Mas você disse exatamente isso, as coisas têm muitas opções. Vai, senta lá. Bia, assim, eu me lembro uma vez conversando com o Lama Trilê sobre isso, e aí, sexta-feira, conversando com uma paciente minha, assim, uma vez eu conversando com o Lama Trilê, eu falava, Lama, mas, assim, a gente fazendo uns trabalhos de tradução com ele, né, ele falava... Eu falava, Lama, mas no português, sim, consciência. De quantas formas a gente pode usar a palavra consciência, né? Eu falei, é difícil essa coisa de awareness e consciousness em português. Como é que se diferencia? É muito difícil, né? Aí o Lama Trilê brincava e falava, e aqui eu vou fazer uma, já que o Lama Trilê não está aqui, eu vou fazer uma provocação com ele, porque ele fez uma provocação comigo, né? Mas aqui, sempre, como diria o nosso professor Paulo, Bia, amorosamente. Mas o Lama Trilê falou, olha, isso aí, essa limitação da língua, ele não falou exatamente isso, mas a ideia era, essa limitação da língua revela uma limitação dessa cultura. O que não deixa de ser razão, né? Você não tem uma forma de nomear muito bem uma experiência por aquilo, porque talvez aquilo não tenha sido muito cultivado naquela cultura, e daí, de certa forma, tem uma razão de ser. A gente não tem essa cultura, né? Essa dimensão da prática contemplativa no Brasil, em português, isso é novo, né? Talvez existam outras terminologias numa perspectiva contemplativa cristã e daí por diante, mas enfim, no contexto budista, dessa terminologia, isso é muito novo ainda para a gente. Então, essas palavras ainda não foram cunhadas e daí por diante, né? Com o que eu parcialmente concordo eu concordo com o Lama Trilê sobre essa perspectiva. Mas aí, conversando com a minha paciente, eu tenho uma paciente que trabalha com população indígena, né? E, enfim, foi lá, agora que acabou o Covid, foi lá visitar umas 3, 4 aldeias na bacia do Xingu, e eu perguntando para ela, como é que você comunica com eles e tal, né? Ela falando das línguas todas, de cada uma das etnias e daí por diante, e ela começou a me descrever um pouco da cosmologia indígena e a maneira de conhecer a realidade dos povos indígenas, né? Porque eles têm uma terminologia ali também que é absolutamente sofisticada, né? Que eu acho que nenhum povo europeu teria capacidade, ou oriental teria capacidade de compreender de fato o que está sendo dito, porque você precisa conhecer a partir da própria experiência, precisa ser um antropólogo que viveu 40, 50 anos com os Yanomamis para entender de fato o que é aquele conceito. Então, enfim, né? Devolvendo um pouco a provocação com o Lama Trilê para dizer, olha, aqui existem povos nativos no Brasil que talvez tenham. Não estou dizendo que eles estão avançados no caminho do Buda, entendeu? Mas talvez uma postura de harmonia e de respeito à natureza, que pelo menos em relação aos povos ocidentais, não vou dizer em relação aos povos do Oriente, mas aos povos ocidentais, acho que eles estão muito na nossa frente, né? Mas, veja, a gente não tem as categorias, nós somos o pior dos mundos, né? Porque a gente não tem as categorias para trabalhar com essa terminologia das práticas contemplativas orientais, do budismo, do hinduísmo e tal, e a gente também, no nosso português, não tem essas categorias para entender toda essa cosmologia indígena dos povos originários, né, do nosso país. Mas a gente chega lá, gente. A gente vai aqui com o nosso ensinamento online, à distância, e vamos cultivando, né? Linda essa reflexão, Bruno. Eu queria colocar, já que o Lama Trilê, só para encerrar, para não tomar mais tempo, mas já que o Lama Trilê foi trazido à baila, que na última contemplação que ele ensina do Taranata, você lembra que ele lembra que a palavra sabedoria não tem em tibetano, e ele faz um monte de provocações sobre isso para tentar a pessoa compreender que, no fundo, a gente está falando de conhecimento. É muito, muito legal isso, né? Tá tudo... Mas essa coisa do indígena maravilhosa que você colocou. E tudo é explicado, você veja, aqui, né, de novo, assim, sabedoria, conhecimento, consciência, lucidez, uau, assim, né, como a gente usa esses termos sem muita precisão. Aqui, quando a gente está falando em sabedoria, né,
o Popper ele vai falar assim, que a capacidade de conhecer a realidade tal como ela é, de distinguir o que é e o que não é, e daí por diante, né? De uma maneira não discursiva, de uma maneira contemplativa, de uma maneira experiencial. E é isso que a gente faz com a prática de Lahaton, né? Ou Vipassana, ou visão penetrante. Aqui eu estou trazendo vários elementos discursivos para que a hora que a gente for fazer a prática, a gente tenha recursos para sutilmente olhar para a mente. E não é ficar brigando intelectualmente com a mente. E não é só a prática de hoje, né? Essa é uma... Caramba, assim, essa contemplação da sabedoria é uma contemplação para a vida inteira, né? Então, quanto a gente precisa ir cultivando isso e se familiarizando com isso para que isso se torne um modo de ser, né? Tudo bem, Obrigada, Lama, obrigada. Imagina, Bia. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Lama, bom dia. Perdão, Leonel. Fique à vontade. Pode falar, Éder. Não, por favor. Lama, sobre o ensinamento que o senhor comentou sobre o vazio entre um pensamento e outro, né? Na categoria como um objeto mental, o pensamento, esse espaço ínfimo que existe, esse silêncio e esse vazio entre um pensamento e outro, ele seria como se fosse, a minha dúvida é essa, ele seria como se fosse insights da Vipassana, do Laton, insights do conhecimento direto, do acesso a essa lucidez, que é o conhecimento direto experimentado e não conceitual, né? Uhum. Não conceito. E é como se fosse um insight da vacuidade, se nós conseguirmos, na nossa meditação, experimentar esse pequeno lapso de espaço entre um pensamento e outro, porque assim nós estaríamos trabalhando essa natureza dinâmica pura dessa energia em movimento que está em nós, né? Essa lucidez. É mais ou menos isso, se isso seria o insight do Vipassana. Então, Leonel, essa é uma das formas, sim, mas é uma das. Veja, no momento, no espaço entre a categoria, né, aquilo que se está chamando de uma categoria de um pensamento e outro, no espaço entre um pensamento e outro, o que há? A vacuidade, mas, ao mesmo tempo, a lucidez, a claridade. Veja, porque entre um pensamento e outro, há um gap da consciência mental, discursiva, e isso me ajuda a olhar para a natureza da mente tal como ela é. Mas entre um pensamento e outro, falta consciência mental, mas continua a consciência auditiva, porque eu continuo escutando, mesmo sem pensamento. Consciência visual, porque eu continuo vendo, se eu estiver meditando de olho aberto. Consciência tátil, porque eu continuo sentindo a almofada, porque eu estou sentado, e daí por diante. Então, veja, entre um pensamento e outro, há vacuidade, porque não há nada discursivo, mas ainda há também lucidez, porque minha mente continua, na ausência de pensamento, percebendo tudo aquilo que se manifesta nela. O que eu quero dizer com isso, Leonel? Que essa é uma maneira, digamos, horizontal de você conhecer a natureza da mente, se familiarizar com o aspecto vacuidade, porque nesses gaps, nesses espaços, você consegue enxergar melhor e não encontrar nada. E diante dessa ausência discursiva, lembra, a gente viu isso na meditação da semana passada, né? O Taranata vai dizer... analisando para trás e para frente dessa forma, o objeto em foco se dissipa. A ideia de mente, ou a ideia de qualquer fenômeno e daí por diante. Eu vou olhando e falo, mas isso vem de algum lugar? Vai para algum lugar? Sem ser discursivo, mas uma maneira de olhar, e de repente chega uma hora que, tipo, eu não tenho mais o que falar. Nesse gap, ele diz, no vazio que fica, repouse calmamente, sem pensar em absolutamente nada. É aqui que está a vacuidade. Então, eu estou dizendo, sim, Leonel, essa é uma forma de você olhar para a vacuidade lucidamente. Então, nesse momento,
Você está olhando para a natureza da mente porque tem vacuidade e tem lucidez, e elas estão em união. Mas não só isso, Leonel, é importante, eu vou deixar essa provocação. Não é só nessa hora que você pode se familiarizar com a vacuidade. Quanto mais você cultiva isso, mesmo com a mente em movimento, mesmo com pensamentos e daí por diante, você pode olhar para ele. E na hora que o pensamento aparecer, para onde ele foi agora? Por exemplo, eu estava falando com você, aí eu olhei, para onde foi a ideia que eu estava desenvolvendo? E mesmo quando ela está se desenvolvendo, a lucidez é capaz de olhar para a experiência do fenômeno, inclusive para a mente discursiva, e reconhecer o aspecto insubstancialidade, mesmo no pensamento. Mas isso, Leonel, é mais difícil. É que se não fosse possível, haveria uma incoerência nessa ideia, nesse discurso todo que a gente está trazendo aqui, entendeu? Então eu não posso deixar de comentar que sim, no gap entre um pensamento e outro, você tem as condições mais favoráveis para se familiarizar com a vacuidade da mente e com a lucidez da mente também, mas essa não é a única possibilidade, não é esse o único momento que você é capaz de fazer isso. É que para você reconhecer o aspecto vacuidade, enquanto você está no discurso, conversando, pegando e daí por diante, é muito mais difícil, porque a nossa mente se fixa na experiência e toma como sendo real aquilo que é ilusório. Então, isso é digamos, né, mas é algo a ser cultivado mais na frente. Mas não é impossível, não é só na hora do espaço entre um pensamento e outro que você pode se familiarizar com a vacuidade da mente. Entendeu, Leonel? Seria um treinamento, né? Exato. Para que você... porque assim, um Buda, ele está no mundo, ele reconhece o aspecto de insubstancialidade e ele é uma mente onisciente, que conhece toda a realidade tal como ela é, e reconhece todas as experiências, o que vai... Aí é uma outra discussão, enfim, que eu acho melhor não entrar para não avançar muito no tema, mas mesmo um Bodhisattva, vamos dizer, mesmo um Bodhisattva, não vamos falar de um Buda, um Bodhisattva que tem pensamentos, ele tem pensamentos, mas enquanto tem pensamentos, ele reconhece. Isso eu ouvi dizer, tá, gente? Essa não é uma experiência que eu tenho, mas os ensinamentos dizem que um Bodhisattva ele pode ter consciência mental, pensamento se manifestando, e ao mesmo tempo ele não perde aquele estado de consciência que reconhece a natureza dos fenômenos como eles são. Por isso que ele não volta mais para o samsara. Não quer dizer que ele não tenha pensamentos também, entendeu? Mas só para dizer, isso é um treinamento mais avançado. Mas é que se isso não fosse possível, se a gente imaginasse que a vacuidade só pode ser reconhecida quando não há pensamentos, isso seria contraditório com a constatação de que todos os fenômenos que se manifestam na mente, inclusive o pensamento, a emoção e tal, também são insubstanciais. Portanto, mesmo quando eles se manifestam, eles podem ser reconhecidos como vacuidade. É o aspecto de autoliberação. Mas isso é uma etapa lá na frente. Para nós aqui, o importante é a gente ir olhando na prática do treinamento, da visão penetrante, sobre vários aspectos, e quando o discurso manca, e quando não há mais nada, eu já estou na vacuidade. Permanece nisso, é isso que o Taranata vai dizer. Cultiva. E mesmo que o pensamento aparecer, depois você olha de novo e reconhece. Mesmo assim, ele também é vacuidade, olha por determinados ângulos, mas a ideia é cada vez mais você cultivar esse espaço não discursivo, onde é mais fácil reconhecer o aspecto da vacuidade da mente. Tá bom? Só posso fazer uma pequena perguntinha conforme o que o senhor falou? Só para tentar ver o próximo passo, né? E provavelmente nós vamos ter no próximo ano. Estar no samsara relativo e com essas consciências da manifestação da mente, das ações e todos os skandhas, e, simultaneamente, perceber a vacuidade dos fenômenos e das manifestações e transitar, ter essa consciência para transitar, mesmo exercendo a relatividade, seria uma yoga da ilusão, uma yoga de Niguma. Aproximadamente, só tentar ver se tem uma conexão. Digamos, tá quente, é por aí, Leonardo, é por aí, tá ficando quente. É por aí. Gratidão. Gratidão. É por aí. Gratidão. Éder, você ia falar, né?
Isso, Lama, bom dia. Bom dia a todos. Quando o senhor falou sobre a questão da limitação da cultura, né, eu lembrei do relato, né? Eu conheço uma pessoa que teve a oportunidade de visitar a Tailândia e a pessoa relatando o quanto era impressionante ver um trânsito sem buzina, porque na cidade onde ela estava, parecia que a buzina era agredir a outra pessoa, então as pessoas simplesmente não buzinavam. E falando também da dificuldade de encontrar um restaurante que não fosse vegetariano, porque estava muito incorporado, pelo menos naquela cidade de Chennai, uma cultura budista, né? Assim, de tentar ter uma dieta vegetariana, de não agredir as pessoas, de ter gestos que não fossem agressivos. Quando você falou da cultura indígena, né, parece que ela também traz aí alguns traços muito semelhantes a isso, né? A questão da não agressão, o sentimento que uma criança tem que ser educada por toda a tribo, e algo nesse sentido, né? Eu fiquei pensando quanto produtivo seria para a nossa cultura se nós tivéssemos mais aprendizados dessa cultura indígena, até para o próprio florescimento, né? Ou para a própria avanço nesses nossos estudos, que a nossa cultura simplesmente nos limita pela falta da palavra ou pela falta da experiência, né? Eu gostaria só de escutar a opinião do senhor a respeito disso. Éder, eu acho que seria absolutamente maravilhoso, assim. Partindo, por exemplo, só de um conceito, assim, bom, eu não tenho tanto conhecimento, mas do pouco que eu já li, já escutei e tal, em várias etnias e tal, você tem uma noção de não individualidade do sujeito, né? O corpo, a criança e tal, tem um pertencimento coletivo, assim como a natureza e daí por diante. Então, essa noção de eu, para o indígena, ela é meio relativa, assim, entendeu? Um eu completamente dissociado do meio, dos seus pares. É claro que, por exemplo, você vai ver uma visão cosmológica e cosmogônica de uma tribo, e daí por diante. Talvez ele veja a tribo vizinha e tal como inimiga, e daí por diante. Mas naquele clã, naquele espaço, há uma lógica de pertencimento coletivo, né? De não individualidade, e que não inclui só as pessoas, mas a natureza, o rio, os animais, e daí por diante. Quer dizer, há um sentido de integração e de interdependência natural na cultura indígena. Não precisa uma grande teoria, isso é o dado da realidade para eles, entendeu? Caramba, já pensou se a gente partisse daí para estudar o budismo? Então, eu acho que culturas como dos povos originários, né, dos indígenas, a arte, quem verdadeiramente entende a arte, vive a arte e tal, eu costumava dizer, foi um insight até que eu tive no retiro de 3 anos, está um passo de compreender a natureza última das coisas, assim. Você imagina um personagem, parece, eu não sei se posso estar falando uma bobagem aqui, mas o que eu ouvi dizer é que a Bibi Ferreira, ela tinha Parkinson. Mas quando ela entrava no palco, né, numa peça e daí por diante, ela ficava, a mão parava de tremer, porque ela incorporava tão bem o personagem que o personagem dela, com algum tipo enfim, de doença, daí por diante, ficava para trás, ela ficava completamente dentro do personagem. Cadê esse sujeito aí? Cadê esse eu que uma hora é uma coisa e depois... veja assim, então o exercício da interpretação na arte, ele revela muito esse caráter ilusório da noção de eu, né? Identitário e daí por diante, assim. O aspecto criativo da arte dialoga diretamente com o potencial ilimitado da mente. Imagina, você pega um fio, outro fio, coloca, amarra de um jeito num violão e faz música. Você começa... É que a gente dá isso meio de barato também. Se você olhar de verdade, cultivar, né,
a arte ou outras experiências como essas que a gente descreveu aqui, solve um pouco a densidade das verdades culturais que a gente constrói e se engessa nessas crenças limitantes, imaginando que a realidade é essa grosseira que a gente percebe como ela é e tal, e deixa passar o que é o sutil e que está presente aqui agora e a gente não consegue ver. Ok, obrigado, Lama. Só mais um exemplo, o Nelson Rodrigues, né? Um belo cantor e que era gago. Não, imagina como assim, né? Olha como, de repente, cadê? Para onde foi? Né? A gente não está falando da vacuidade, olhando os pensamentos, de repente, e aí? Para onde foi? Ok, obrigado. É isso, gente. Vamos então fazer nossa prática. Eu vou aqui reler rapidamente o que o Taranata então menciona nesse texto, porque a ideia então é a gente aqui focado no texto do Taranata, percebendo a realidade dos fenômenos como sendo insubstancial, desabrochar naturalmente uma postura compassiva por perceber que esse sofrimento de todos os seres, que se baseia numa noção dualista e ilusória da realidade, ele também é insubstancial, ele não tem razão de ser, e, no entanto, as pessoas sofrem. Isso desabrocha, né? Ao conhecer a realidade tal como ela é, um sentimento natural de compaixão por todos os seres. Né? Então, é importante na nossa meditação a gente fazer aquele primeiro exercício de olhar para a mente, ver se encontra, não encontrou e daí por diante, aí percebe a realidade de todos os seres e percebe como há um sofrimento a partir de uma realidade ilusória, portanto, sofrimento em si ilusório também, e permita que um sentimento natural de compaixão desabroche no coração. Tá bom? Taranata, vou repetir, vai dizer: realizar a vacuidade apenas não é suficiente para se alcançar a perfeição da sabedoria. É preciso praticar a vacuidade e a compaixão em união, porque os fenômenos compostos aparecem e existem como verdade última, não podem ser estabelecidos absolutamente como tendo existência inerente. Eles são como o espaço. Se eu realmente realizar que apenas o não estabelecimento dos fenômenos é estabelecido, então os seres sencientes que experimentam o sofrimento não existem. A forma como eles experimentam o sofrimento devido às interações cíclicas do karma, emoções e sofrimento, nunca foram estabelecidos primordialmente. Todavia, até que essa realização ocorra, a aparência dos seres sencientes que experimentam o sofrimento surge. A aparência do seu sofrimento surge. O modo como eles experimentam o sofrimento e o modo como eles são capturados no ciclo surge. Todos esses fenômenos não existem de verdade, no entanto, aparecem. Ainda assim, os seres sencientes são enganados por essa ilusão e, consequentemente, experimentam esses vários sofrimentos. Pobrezinhos. Tendo dissipado sua ilusão, eu tenho que estabelecê-los no estado de Buda, a realização da natureza verdadeira. Em última análise, eu também não existo. Esses seres sencientes não existem. A ilusão não existe. Mesmo o caminho que dissipa a ilusão não existe. No entanto, do ponto de vista das aparências confusas relativas, sofrimento e obscurecimento dão a impressão de existir. O caminho parece existir. Através do caminho da meditação, a ilusão é dissipada e a pessoa torna-se um Buda que reside na essência do estado natural. Por conseguinte, meu eu como uma ilusão vai mostrar seres sencientes como uma ilusão, o caminho como uma ilusão e o ensinamento. Dessa forma, as adversidades do seu sofrimento como uma ilusão será liberada na expansão. Uma vez que todas as experiências de sofrimento e aqueles que experimentam não estão estabelecidos como verdadeiramente existentes, também é impossível estabelecer qualquer fenômeno de percepção como aparência ou som como realmente existentes. Contudo, pode-se afirmar o extremo da permanência, sugerindo que uma segunda natureza está sobreposta à natureza não existente. Nesse caso, pode-se considerar possível que há o sofrimento verdadeiramente existente. Mas não há meios de aumentar a experiência de um sofrimento irreal como qualquer outra experiência de sofrimento verdadeiramente existente. Se esse sofrimento for realizado como não existente, ele será autoliberado. Como eu sinto compaixão por aqueles que não realizaram isso.
medite pensando dessa forma repetidamente. Bom, então, Marcio, eu queria pedir para a gente colocar aqui o texto da meditação, para todo mundo acompanhar. Então, com base em tudo aquilo que a gente falou hoje, com base em todos os ensinamentos que a gente já viu, a gente vai fazer a nossa meditação e, na hora da contemplação, nós vamos contemplar a vacuidade da mente e cultivar esse desabrochar da natureza plenamente compassiva que já está na nossa mente, a gente só precisa revelar, né? Abrir para que isso se manifeste. Então, vamos começar com a tomada de refúgio. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Que em todos os meus nascimentos possa não estar separado do perfeito Dharma, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Bodhicitta. Fazer a oração de 7 ramos. Ao nobre Chirenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos, com completa sinceridade rendo homenagem. Apresento oferendas materiais e imaginárias de flores, incensos, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempo sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos por Shravakas, Pratyeka Budas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Então, a partir de agora, eu visualizo o Lama Raiz à nossa frente, cercado de todos os lamas da linhagem. E ao redor, todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Idans, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma, Sangha. E com todos eles à frente, nós fazemos a seguinte súplica. Budas e Bodhisattvas do universo, e o Lama perfeito, meu bom e verdadeiramente virtuoso mestre. Por favor, vejam-me e abençoem. Por favor, pacifiquem minhas faltas completamente. Por favor, despertem a genuína compreensão dentro de mim. Por favor, dissipem todos os obstáculos à prática do caminho Mahayana. Fazemos oferendas visualizadas. Faço oferendas exteriores de água de beber, água de lavar, flores, incensos, luzes, perfumes, manjares e música. E rogo à nobre Assembleia que as aceite. Então, nesse momento, eu visualizo que o Lama Raiz e todos os Lamas da linhagem descem pelo alto de minha cabeça e permanecem num receptáculo luminoso na altura do coração. E todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Idans, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma Sangha, que estavam ao redor, se dissipam na vacuidade. Então, tendo o Lama Raiz e os Lamas da linhagem no coração, nós vamos fazer a contemplação que a gente viu hoje.
Então, eu vou sugerir para cada um de vocês passar algum tempo fazendo a prática de Qigong. Então, pode contar alguns ciclos de respiração, só para acalmar a mente. Uma vez com a mente mais calma, observe a mente. Perceba se há algo verdadeiramente existente que se manifesta na mente. Perceba a natureza ou a essência da própria mente, como sendo vacuidade. E uma vez tendo cultivado essa experiência de Vipassana, perceba o quanto os seres sofrem por não conhecer a realidade tal como ela é e veja se naturalmente é possível desabrochar uma postura compassiva em relação a todos os seres sencientes.
vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado a Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como é. Obrigado, pessoal. Boa semana. Semana que vem Obrigado, a gente Lama. tem